O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhas, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois que ficara viúva, e agora estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. Você, por um acaso, já sentiu uma dor muito grande? Aquela dor assim que penetra dentro da tua alma e te faz você sofrer? Ou pela perda de alguém, por exemplo? Ou por uma traição de uma pessoa que estava muito próxima a você? Ou até mesmo por causa, enfim, de uma frustração de vida? Já sentiu uma dor como fosse uma espada, né? Que entra na alma da gente e causa uma dor tremenda, que nos deixa arrasados, que nos deixa lá embaixo. O porquê dessa pergunta inicial do padre? Hoje nós contemplamos a festa
da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Então eu vou dizer para vocês um pouquinho o que essa família passou e por que elas alcançaram o auge da vida cristã. Bom, era costume dos judeus, 8 dias após o nascimento, levar o menino, o filho do sexo masculino, o primogênito, para ser apresentado ao templo. Que templo era esse? O templo construído pelo rei Salomão, que hoje nós só temos aquele pedaço de muro, onde os judeus ficam ali, rezando. Então, aquele pedaço de muro fazia parte do complexo do templo de Salomão. Então, Nossa Senhora e São José, 8 dias de nascido, lá na gruta de Belém, porque não tinha lugar para eles, foram então apresentá-lo no templo. Só que tinha um homem muito piedoso, chamado Simeão, que sempre foi judeu, sempre frequentava o templo. É aquele negócio, A gente, quando sempre vem à igreja, quando sempre tem uma vida devota, quando sempre tem uma piedade, Deus nos revela as coisas aqui dentro mesmo, no nosso coração. O Espírito revelou a ele um dia que ele não iria morrer sem ver o Filho do Homem. E neste dia, o Espírito falou para ele: vá, porque o Messias se aproxima. Quando Simeão viu o casal e o filhinho nos braços, ele pega Jesus nos braços e começa a bendizer a Deus. Ele diz bem assim, para traduzir para nós: Senhor, agora eu posso morrer, porque eu vi o Salvador do mundo. Eu vi aquele que vai tirar o meu e o nosso pecado da alma. Então ele começou a bendizer a Deus com Jesus, 8 dias, recém-nascido, no colo, porque o Espírito havia lhe dito isso. Só que quando ele bendiz a Deus, ele abençoa, olha só, Simeão abençoando Nossa Senhora, a mãe de Deus, e o castíssimo José. Mas fazia parte da tradição. Simeão pega então, abençoa o casal. Só que ele vira para Nossa Senhora e faz uma profecia dolorosa. Quanto a ti, ó mulher, uma espada vai transpassar a tua alma. Nesse momento, Nossa Senhora não entendeu, mas guardou esta espada de dor. Então agora eu vou dizer para vocês de onde veio essa espada e como é que essa espada vai atingir o coração de Nossa Senhora. Primeira coisa, São José casa-se com a Santíssima Virgem. Ele é que era da descendência de Davi, porque se a gente for voltar 14 gerações, nós vamos de São José, nós vamos cair no rei Davi. Então, São José, descendente de Davi. Davi cometeu um grandiosíssimo pecado. Na verdade, foram 2 pecados. Primeiro, ele deseja uma mulher que não era dele, adultério. Segundo, ele manda matar o marido desta mulher, Betsabeia. Ele estava no terraço da casa dele e de lá ele enxerga essa mulher. E olha que interessante, vai dizer a Bíblia que Davi tinha que ter ido para a guerra e não foi, ficou com a cabeça vazia. A gente, quando fica com a cabeça vazia, o demônio vem e apronta. E aí, da onde ele estava, ele conseguiu enxergar essa mulher, Betsabeia. E ele começa a desejá-la, e aí pega o marido dela, avisa a tropa
que era para deixar o marido dela, Urias, na frente da batalha, da linha de batalha. Por quê? Aqueles que estavam na frente que seriam mortos. Então ele praticamente matou Urias. Quando ele fez isso, quem é que aparece para ele? Um profeta chamado Natã. Todo o profeta é enviado e fala por Deus. Então o que o profeta falou para ele? Contou uma historinha para ele primeiro. Falou assim: Davi, você sabe que tinha um homem que tinha 50 cabeças de gado, e tinha um vizinho que só tinha uma cabeça de gado, e esse que tinha 50 cabeças de gado roubou aquela única vaca, enfim, aquele único boi do vizinho. Aí o que Davi fez? Falou: o quê? Esse cara merece a morte. E aí Natã fala para ele: esse cara é você. Quando Natã fala isso, o rei Davi cai em prantos, chorando o pecado. Foi tanto o arrependimento de Davi que ele tira as roupas, rasga as roupas, senta-se sobre cinzas para fazer penitência. E ainda escreve um dos mais belíssimos salmos que nós temos, o Salmo 50. Aquele salmo Davi fez no auge do seu arrependimento por ter feito isso com Bersabeia e por ter matado Urias. Então ele senta e escreve: misericórdia, Senhor, pois pequei contra vós, somente contra vós. Lavai-me e serei mais puro do que a neve. Enfim, ele faz o Salmo 50. Quando ele se arrependeu, Natã volta depois de uma semana e fala assim para ele: Davi, seu pecado foi perdoado. Só que a espada nunca vai sair da tua casa, ou seja, da tua família. Primeira coisa que aconteceu: o filho deles, o primeiro, nasce morto. Segundo, Davi teve vários filhos, e um deles chamava-se Absalão. Diz a Bíblia que Absalão tinha uma cabeleira enorme, muito grande. E tinha nessa época alguns povos, que queriam guerrear contra Israel. E aí Absalão sai nessa luta. E pelo cabelo dele ser muito grande, vai dizer o livro de Reis que ele passou embaixo de uma árvore e ele ficou preso pela cabeleira, pendurado. E aí as tropas vieram com uma espada e assassinaram Absalão. Essa espada, ela vai então hoje até Nossa Senhora. O que foi a espada de dor? Primeiro, ela estava grávida, não tinha hospedaria para a Sagrada Família. Foram lançados numa gruta onde se alimentavam os animais. Ela já sentindo as contrações, São José batia de porta em porta e não tinha vaga. Recebe o Filho do Altíssimo no estábulo. Vai para o templo e ele fala essa profecia de dor. Aos 12 anos, ele se perde. Perdeu coisa nenhuma. Ele sabia o que estava fazendo. Ele fica no templo ensinando os doutores da lei. Você que é mãe, eu não sei se você já passou por isso de perder um filho, ou no shopping, ou no estacionamento. Falaram que é a pior sensação do mundo quando uma mãe perde um filho. Digo filho mesmo de local físico, de espaço. A mãe fica desesperada. E Nossa Senhora e São José, durante 3 dias, ficaram procurando o menino Jesus. Imagina, Deus colocou-o para ser cuidado pelo casal, e eles perdem o menino. Só depois de 3 dias vão achar o menino dentro do templo de Salomão, ensinando os doutores, 12 anos de idade, ensinando os doutores da lei. Outra vez, chegam para ela e falam assim: ele está possuído por um espírito mau. Fala para Nossa Senhora: que espírito mau é esse?
Quinta para sexta-feira santa, ele começa a sofrer as dores da paixão, começa a derramar o sangue, ou seja, começa a salvar a humanidade. Dizia São Bernardo de Claraval que tudo aquilo que Jesus sentia no corpo, Nossa Senhora sentia na alma. Então as chicotadas, a coroa, os cravos, a humilhação, a Virgem sentia na alma, porque ela estava inteiramente ligada ao Filho. Então na sexta-feira santa, quando ela encontra com ele totalmente desfigurado, vocês imaginam a dor de uma mãe vendo um filho sendo levado para a morte, desfigurado, porque ele não tinha pecado, e muito menos ela. Um dia eu disse para vocês aqui que aquele sacrifício da sexta-feira santa, às 15 horas, quando Nosso Senhor salva a humanidade, aquela salvação não era para Nossa Senhora, porque na concepção dela, ela já tinha sido salva, porque ela não tinha pecado. Então quando ela presencia tudo aquilo, foi por causa de mim e de você. Aquela redenção não era para ela, mas ela suporta ver o filho pendido numa cruz, sangrando por causa do amor. Essas foram as espadas que acertaram o coração de Nossa Senhora. Bom, nós somos chamados a imitar tanto a Jesus, quanto Maria, quanto São José. A espada de dor também faz parte da vida humana. Quando eu perguntei para vocês no começo, se alguma vez você tenha sentido uma dor muito aguda. Por várias vezes nós vamos sentir uma espada de dor, proveniente de várias coisas, de várias pessoas. Só que os dois, São José e Maria, tinham um diferencial. Eles tinham na família deles Cristo, que consolava, que aplacava, que secava as lágrimas. A gente, quando na família tem Cristo, a espada de dor pode até vir, mas a gente consegue superar. Que seja um trauma, que seja uma doença, que seja uma separação, que seja uma traição, que seja de que ordem for a adversidade. Nós, quando temos Cristo dentro da família, o marido começa a respeitar a esposa, não trata mais com grosseria, como diz a primeira leitura. A esposa ajuda o marido naquilo que for necessário. Quando você tem Cristo na família, os filhos obedecem os pais em tudo. Nós sabemos que bons filhos vão ser excelentes pais. Maus filhos serão péssimos pais. Tudo realmente começa na família. O que a gente vê hoje? Como é que está a família? Os pais mas não têm mais moral sobre os filhos. Os filhos fazem o que quer. Gato e sapato com pai e mãe. E mal sabem eles que pai e mãe são coisas sagradas. Sagradas. Tanto que quando você respeita o seu pai, até vida longa Deus te permite. Quando você respeita a tua mãe, até na hora que você for fazer um pedido para Deus, é atendido. O que a gente percebe nas famílias de hoje? Uma inversão de valores. Os pais não querem mais ser pais, querem ser amigos dos filhos e esquecem que são pais. Amigos, os seus filhos vão ter no colégio, na faculdade, na quadra, no grupo não sei do que. Tem que ser pai e tem que ser mãe. Vocês que estão aqui, que são casados, que têm filhos, no momento do sacramento do matrimônio, vocês receberam por Deus uma autoridade sobre os vossos filhos. Não tenham medo de corrigi-los. Se vê que o filho está errando, chega nele separado e fala: meu filho, isso não está certo, isso não agrada a Deus, isso não é conforme o Senhor deseja para a tua vida.
Não tenham medo de corrigir os filhos. Hoje os pais têm medo de falar: ah, meu filho vai ficar sem falar comigo. Ah, meu filho vai fugir de casa. Ah, meu filho... Não tenham medo. Vocês têm autoridade divina para corrigir e educar os filhos. Eu não sei se vocês são da minha época, mas na minha época bastava um olhar da minha mãe. Um olhar. Eu nunca me lembro, por exemplo, de ter apanhado do meu pai, porque só o olhar dele já era crucial para mim. Nós lá em casa fomos educados pelo olhar. E ai daquele olhar, se não fazíamos o que aquele olhar pedia. Fomos educados pelo olhar. Hoje os pais não conseguem dominar os filhos, porque perderam-se o respeito. A televisão ensina coisa errada, a escola ensina coisa errada, o vizinho do lado ensina coisa errada. É igual a igreja, igual aos nossos padres. O que a gente fala aqui hoje, amanhã o mundo derruba.